João Duque, economista e presidente do ESEG, seja muito bem-vindo à redação do Negócios. Antes de mais, começo por agradecer o ter aceitado este convite. Nesta conversa vamos falar sobretudo sobre investimento público, tendo como pano de fundo o orçamento do Estado. E então começo por lhe perguntar o que é que, na sua opinião, é essencial que conste na proposta do Orçamento do Estado para o próximo ano, em termos de investimento público. Muito obrigado pelo convite. E eu começava já por dizer que o que é essencial é termos mais investimento público, porque Portugal foi o país que menos gastou em investimento público nos últimos 10 anos dentro da União Europeia. Portanto, dito isto, temos aqui todo um espaço de crescimento para que se efetive aquilo que nós precisamos. Aumentar o investimento público orientado para o crescimento de valor das empresas e para os serviços essenciais do Estado. Há coisas que não é para serem feitas pelas empresas, não é? Nomeadamente a justiça ou a segurança interna e a externa. Portanto, há áreas que nós temos que ter cuidado, porque prejudicam imenso a qualidade de vida e a segurança dos cidadãos. Não é aceitável que, sei lá, as tropas não tenham equipamento para poderem desenvolver as suas ações, a polícia não tenha, por exemplo, equipamento, carros, nomeadamente viaturas, para fazer aquilo que é o patrulhamento das cidades e nas suas deslocações, e, portanto, isso não é aceitável. Como não é aceitável que as tropas sejam, digamos, mal equipadas, vivam em instalações degradadas, etc. E que os espaços públicos, na prestação de serviços, também sejam maus. Portanto, dito isto, depois há áreas, naturalmente muito importantes, mas que podem às vezes ser colmatadas com o investimento privado e com o serviço privado. Estou a falar nomeadamente da educação ou da saúde. Nem tudo tem que ser do Estado, nem tudo tem que ser privado. Mas temos aqui áreas de alguma cooperação, às vezes, e, portanto, o investimento público aí deve ser também cuidado, mas também potencialmente aumentado. Vimos aquilo que resultou na degradação de muitos serviços públicos nos últimos anos, nomeadamente na área da saúde e educação. As pessoas queixam-se, e com alguma razão, com certeza, porque eu, como costumo dizer, 1 ano aguenta-se, 2 anos é possível, 3 anos é o limite, e a partir daí, quer dizer, depois a degradação começa a ser muito grande. Portanto, e depois temos aquilo que é uma função do Estado, que é providenciar infraestrutura, mas essa infraestrutura tem que estar ao serviço de alguma coisa, não é? Ao serviço do desenvolvimento económico. Por exemplo, devíamos já ter desenvolvido ou começado as obras do aeroporto, se é que faz sentido. Temos que orientar o investimento público na rodovia para aquilo que é estritamente necessário, para completar a malha que for necessária, não é para crescer, se calhar, em autoestradas mais do que o necessário. Nós, em determinada altura, era a deriva das autoestradas e andávamos aí a fazer já a terceira paralela Lisboa-Porto, não é? A famosa terceira autoestrada. Não é isso, mas é ver cirurgicamente o que é que nós precisamos e depois recuperar aquilo que está naturalmente a degradar-se. E depois, por exemplo, na ferrovia, é uma pena nós estarmos a investir em redes de bitola ibérica e não fazer já algumas linhas, a meu ver, de raiz em bitola europeia, naturalmente em ligação com a rede espanhola, porque nós não podemos passar de um país para o outro em bitolas diferentes, mas acho que o processo que estamos a fazer é passível de crítica, eu acho que é criticável e, portanto, eu preferia que esse investimento na ferrovia fosse muito orientado para isso e depois acoplar à ferrovia os portos, não é? Portanto, temos aqui uma série de áreas em que eu já expliquei, que deviam estar contempladas no orçamento. Todas elas, como digo, desde com áreas com objetivos diferentes e com alcance e perspectivas diferentes. Áreas em que o Estado é o único, e é soberano e o único servidor, a referir na segurança e a justiça, o Estado em que pode cooperar e usar, por vezes, serviços da iniciativa privada na área da educação e saúde, ou áreas em que o que o Estado tem que fazer é como que a infraestrutura para que os privados desenvolvam atividade, nomeadamente
aeroportos, portos, ferrovias. Vamos etc. então por partes. Já abordou aqui vários tópicos aos quais gostaria de voltar ao longo da nossa conversa. Começaria por lhe perguntar, como ponto de partida, o que é que explica o baixo investimento público em Portugal quando o comparamos em termos percentuais com outros países, da União Europeia? O que é que explica este baixo investimento? O baixo investimento dos últimos anos foi feito por dois motivos. Estamos a falar de 10 anos, de 13 a 23. No início, ainda o efeito do programa de ajustamento da Troika, que naturalmente houve que atacar imenso o investimento público que estava a níveis que também não eram proporcionáveis, quer dizer, que não eram adequados face ao tipo de investimento que estava a fazer. Eu visitei escolas naquela altura que estavam a comprar equipamento e a utilizar e a construir instalações com revestimentos de topo, com peças de arquitetura como candeeiros de preço exorbitante, ou escolas que, por exemplo, foram montadas sem possibilidade de recurso à ventilação natural, isto é, abrir a janela para que as pessoas, pronto... Portanto, estávamos a investir, mas nem sempre nas melhores coisas, naquilo depois, que seria um investimento essencial. Há um investimento que depois é preciso montar as estruturas, tudo com ar-condicionado, está a ver, quer dizer, o investimento, às vezes, em algumas escolas, mostraram mesmo que os próprios professores chamavam faraónicos, são investimentos um bocado despropositados. Portanto, depois dessa fase em que a Troika nos obrigou quase que a vir à terra, depois o ajustamento, o equilíbrio das contas públicas foi feito muito à custa do investimento público. Portanto, foram anos e anos em que os governos do António Costa usaram e abusaram de cortes no investimento público para equilibrar as contas, porque preferiram dar às pessoas em imediato rendimento, em vez de dizer, não, vamos fazer o seguinte, vamos ainda continuar um bocadinho mais um programa que pode ser um pouco duro para algumas pessoas, mas vamos fazer um esforço de investimento, porque isto mais tarde tem benefício. E esse foi o problema. Claro que, naturalmente, se o António Costa tivesse tido uma visão de longo prazo, muito provavelmente não tinha ganho as eleições a seguir com maioria absoluta. Não é? Portanto, esse é o ponto. Mas olhar para o país e o interesse do país não tem que ser coincidente com o interesse imediato do partido em ganhar as eleições e manter-se no poder. Porque a questão depois é esta, para que é que serve o poder? E o poder, a meu ver, deveria servir para promover condições de bem-estar e de sustentabilidade do país de longo prazo. Essa noção às vezes perde-se. Portanto, dito isto, o que justifica é primeiro, resultado de uma política de ajustamento que foi acordada entre o PS e o PSD com a Troika. Depois, a seguir, uma política de escolha de despesa corrente em vez de despesa de investimento. Nos últimos anos, ainda assim, assistimos a um pequeno aumento daquilo que é o investimento público em Portugal. É verdade. No entanto, seria expectável que esse aumento fosse superior, tendo em conta o volume de fundos europeus a que temos acesso, com o PRR a juntar-se aos tradicionais fundos europeus? Sim, naturalmente, que eu estou à espera que nós daqui a um ano ou dois, com a implementação de muitos dos programas e a fecharem os programas do PRR, acabem por verificar-se que estes anos são anos de aparente forte investimento público. Até porque o PRR foi muitíssimo orientado para obras públicas, não é? E pouco para as empresas privadas. Portanto, dito isto, eu estou à espera que nas contas de 2024, 2025, 2026 se verifiquem saldos muito significativos de aumento do investimento público. Mas investimento público feito por financiamento externo, não é financiamento nosso, feito do nosso orçamento. E, portanto, nós não... Esse é um problema português, de investirmos muito com fundos que vêm da União Europeia e pouco com o orçamento nacional? Não, é um problema... Nós teremos que ser sempre ajudados pela União Europeia, porque nos ganhos, na contabilidade de ganhos e perdas dentro da União, nós corremos o risco de sermos sistematicamente perdedores. Um exemplo que as pessoas percebem claramente, quer dizer, nós estamos a fazer um esforço enorme para
investir na educação dos jovens em Portugal. Estamos a dar-lhes capacidade, estamos a capacitá-los para se licenciarem, para serem técnicos e irem para o mercado de trabalho. E depois eles vão para o estrangeiro. 50%, quase 50% dos jovens que emigram hoje em dia têm ensino superior. Portanto, e repare-se, as propinas pagas por um jovem, estou a falar de um curso de papel e lápis, não é? É ridículo, porque o que é que são 700 euros, praticamente, são as propinas, face ao custo de um universitário, mesmo de um curso chamado papel e lápis. Um curso de papel e lápis numa faculdade boa em Portugal não deverá rondar por menos de custo geral dos 4.000, 4.500 euros. Portanto, compare 700 com 4.500 e veja o diferencial que está a ser pago por alguém. Muitas vezes não é todo pelo Estado, porque há financiamentos de projetos, etc., que a própria instituição consegue angariar para financiar, complementar aquilo que é o custo dos alunos. Mas, devo dizer que esse investimento que se faz, mais nós apoiamos estou a falar coletivamente, não é? Apoiamos coletivamente os jovens, dando-lhes, por exemplo, passes a preços ou gratuitos, não é? Pronto, é mais uma ajuda. Apoiamos as famílias com um benefício fiscal, portanto o Estado deixa de cobrar imposto às famílias que estão a apoiar os seus filhos. Portanto, o Estado apoia constantemente. Agora até se fala na possibilidade, é uma proposta do Partido Socialista, de canalizar mais verbas para aumentarmos aquilo que também já se faz, que é providenciar, não muitas, mas algumas, residências de estudantes a um preço absolutamente fora do mercado. Tudo isto são esforços que se fazem e depois o benefício, para onde é que vai? É para fora. E, portanto, quer dizer, nós estamos aqui a fazer um esforço titânico, a gastar imenso, e depois não temos benefício nenhum disto. Esse tipo de incentivos devia ser, nomeadamente este incentivo, devia ser pensado, porque não há só investimento de material e equipamento, não é? Há investimento nas pessoas. E esse investimento nas pessoas, que é feito numa fase muito precoce da vida, é toda uma vida. Repare-se, uma pessoa pode ser educada toda uma vida no ensino público, não, só paga uma pequena fração daquilo que é o custo desse ensino e depois decide e sai de Portugal e vai ganhar do seu dinheiro, vai pagar impostos nesse país para onde vai trabalhar e pronto, e nós ficamos contentes. Portanto, estou-lhe a dar um exemplo para percebermos que na União Europeia, da forma como estamos neste momento a viver, em que há um fluxo muito grande de imigração qualificada para o centro da Europa, tem que haver uma compensação, sinal contrário, porque senão recebermos mais fundos europeus para compensar. Termos mais fundos europeus. Portanto, é normal que isso aconteça. É normal que os portugueses compram carros de que marca? São as marcas do centro da Europa. Os europeus não compram carros portugueses. Quer dizer, podem ser parcialmente montados cá, mas não são feitos cá. Quer dizer, a esmagadora maioria do valor acrescentado não fica aqui. Portanto, nós temos um problema que é da periferia da Europa ser deficitária nas contas de compras e vendas, de trocas com o centro da Europa. Sendo assim, é normal que o centro da Europa, através de um mecanismo de compensação, venha a acabar por apoiar, nomeadamente, o investimento público que falamos. Existe uma diferença muito significativa em termos orçamentais entre aquilo que é o que vem orçamentado para investimento público e aquilo que é depois o investimento público realizado. Yeah. O que é que explica essa diferença tão significativa? Estamos a falar no ano passado, só para dar um exemplo, o investimento público foi 600 milhões abaixo daquilo que estava orçamentado. O que é que explica isso? Há várias razões. Há razões de natureza política e há razões de natureza técnica, diria eu. As razões de natureza política são relacionadas com o receio que o Ministério das Finanças tem em chegar ao fim do ano e não conseguir cumprir o equilíbrio orçamental. Repare, e portanto, o que é que vai fazendo contas? Vai fazendo gestão, porque não pode dizer assim, olha, eu não vou pagar o subsídio de Natal às pessoas. Isso não pode fazer. Sabe-se perfeitamente que existem 750 mil funcionários custam X por mês, aquela despesa é inevitável.
Também sabemos que os pensionistas têm pensões de reforma, é inevitável. Há uma série de despesas, compromissos que estão feitos, que já estão assumidos, com cursos que foram feitos e que são pagos há anos. Portanto, há 1 ano, 2 anos, 3 anos. Portanto, todos esses compromissos vão-se pagar, não se vai dizer agora que, olha, esqueça. Portanto, há uma série de compromissos e o que é que fica? Ficam folgas aqui ou acolá. Uma das folgas que pode ser gerida é o investimento que em vez de começar agora a obra, pode começar daqui a 6 meses. E, portanto, em vez de começar em setembro, pode começar em março. Pode-se derrapar. Portanto, o próprio Ministério das Finanças tem uma certa tendência para gerir o investimento como uma folga que pode usar em caso das coisas correrem mal. Porque a receita a gente nunca sabe quanto vem. Logo, dito isto, essa é uma razão que me parece ser justificável. Agora, quando chega a novembro e se tem a noção de que o dinheiro é suficiente, muitas vezes é tarde para executar o investimento. E, por vezes, é o próprio procedimento da obra pública que é tão demorada na adjudicação, na fase da contratação, etc., adjudicação, depois há a audiência dos interessados, depois há reclamações, etc., que às vezes arrastam o processo. E ao arrastar o processo, a obra, para se poder executar, tem que estar prevista e cabimentada. Portanto, ela tem que estar no orçamento. Às vezes arranca o processo, chega-se a 31 de dezembro e não se executa. Essa pode ser uma razão. Outra razão é as próprias instituições sobredimensionarem o investimento que precisam. E depois, para folga, não é? Porque com medo. Portanto, um bocadinho ali, um bocadinho acolá pode dar uma folga que depois acaba por tudo somado dar uma ligeira diferença. E o que é que pode ser feito para corrigir essa diferença tão grande entre aquilo que é orçamentado e aquilo que é realizado em termos de investimento? Essa é uma pergunta que eu acho que é um bocadinho difícil de eu responder. Eu não trabalhei nunca no Ministério das Finanças, mas eu diria que há uma das possibilidades era não exigir que as obras tivessem o aval, muitas vezes, a aprovação final do Ministério das Finanças. Portanto, se deslocar o poder para fora do Ministério das Finanças, então a obra pode executar-se mais depressa, muito provavelmente. Portanto, mas eu estou a falar do Ministério das Finanças ou todas as outras obras. Se de alguma forma o processo de contratação pública fosse mais no sentido de responsabilizar os responsáveis dos organismos da administração pública, podendo, nesse caso, aliviar-se alguns passos no procedimento de toda a tramitação da forma como se faz o investimento, talvez também se pudesse acelerar. E ao acelerar estávamos a baixar a diferença entre aquilo que é anunciado e aquilo que é executado. Mas temos um problema sempre. O problema, sabe qual é? É que são 750 mil funcionários. Há milhares de centros de decisão. E é muito fácil haver o descontrolo das finanças do Estado. E, portanto, apesar de eu defender isto, propor isto, eu acho que é difícil que o Ministério, um Ministro das Finanças responsável, abdique alguma vez de ter a chave final para, pelo menos, obras de dimensão significativa, porque senão é muito fácil o processo descambar. Uhum. E de que forma é que o investimento público pode ser um indutor do investimento privado? Sim. Indutor, como lhe disse, a maior parte, o investimento privado, o investimento público, quando é planeado, normalmente faz o recurso à compra de bens e serviços do investimento das empresas privadas, não é? Portanto, quando o Estado define que é preciso construir uma ponte, essa ponte é feita com material, equipamento, projetos, etc., que vem tudo fornecido por empresas privadas. O Estado não é dono de cimenteiras, faz o cimento, não é dono de estabelecimentos de projetos, não faz construção pública, não há empresas do Estado a fazer construção pública. Portanto, tudo é iniciativa privada
a trabalhar para o Estado para aquela obra. Naturalmente que se o Estado tem um programa de investimento, que é um programa sistemático, isso permite que as empresas também comecem a pensar em termos de dimensão e de investimento privado para fazer face à oferta de serviços que vão ser procurados pelo Estado. Portanto, estou nesta ótica. Mas também noutra ótica. Se eu anunciar que vou construir uma nova ferrovia e que a ferrovia vai ligar Lisboa a Madrid e à Europa, toda em bitola europeia, significa que as empresas de transporte, cujos comboios funcionam em cima da infraestrutura que é do Estado, têm que ser daquele tipo de bitola. E, portanto, as empresas vão comprar os comboios, não é? Vão formar comboios com os eixos naquelas dimensões. Portanto, isto é, o investimento, e ao anunciar que isto vai mesmo para a frente, e que isto vai providenciar a capacidade de fazer mais transporte de mercadorias entre a Europa e Portugal, ligar o Porto de Sines ou de Aveiro, por exemplo, imagina, infraestrutura, faz-se investimento público em Aveiro, etc. E através da ferrovia se liga ao centro da Europa, naturalmente as empresas começam a projetar e a dizer, bom, então eu também vou fazer este serviço. Portanto, vou comprar equipamento para correr em cima dos rails, etc. Portanto, há uma dinâmica que se ganha pelo facto do investimento público estar anunciado, previsto e depois ser executado, porque permite que a iniciativa privada ou sirva o investimento público ou desenvolva a atividade em cima do investimento público. Para terminar, e uma pergunta de resposta rápida, qual é que para si seria a área, olhando para aquilo que será o próximo ano, qual é que seria a área onde devia ser aumentado de forma substancial o investimento público? Há tanta gente a pedir que eu acho que é muito difícil a área. Eu acho que nós temos que seriamente aumentar o investimento público. E há áreas críticas. Olha, a justiça precisa de ser alimentada com investimento público para baixarmos o prazo inaceitável de resposta dos tribunais àquilo que é as necessidades dos portugueses. A saúde. Há que pensar seriamente e refazer a estrutura de serviços. A educação. Nós temos uma educação a modificar, a população a modificar-se. E essa modificação exige. E os transportes. Portanto, já viu que só nestas eu não consigo eleger uma, porque acho que são funções fundamentais do Estado e ele tem que aumentar significativamente em todas. Ponha em cima disto a questão da defesa da Europa e o problema que se está a gerar e claramente identificado como uma incapacidade da mesma neste momento de se defender, e veja que só esse aspecto pode perturbar o interesse de todos os outros face à nossa incapacidade de investimento público. João Duque, muito obrigada por esta conversa na Redação de Negócios. Obrigada. Obrigado.